Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 11. Lucas 13, a partir do versículo 11. Vamos direto à palavra. Lá diz assim: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Queridos, é certo que nós somos chamados para viver uma vida acima das circunstâncias e ter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Quem crê nisso diz amém. Oh, vocês estão, pelo amor de Deus, hein? Tem pouca gente aqui na igreja, mas dá um amém aí, por favor, vai. Amém, aleluia. O povo está vendo aí pelo YouTube. Parece que vocês não almoçaram hoje. As escrituras sagradas, pessoal, elas nos ensinam detalhadamente que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. João capítulo 10, versículo 10. Isso não é novidade para nenhum crente. Todo cristão, todo homem de Deus, todo cara que expressa pela palavra do Senhor, ele sabe que a missão primária do diabo é roubar, matar e destruir. Esta é uma das histórias que eu mais gostava de pregar, sobre essa mulher que vivia encurvada. Eu gostava muito de pregar, pregava constantemente essa palavra, porque Deus falava muito comigo acerca da vida dessa mulher que estava encurvada há muitos anos. Por quê? Porque eu sempre via ali algo que me mostrava que eu tinha que olhar para frente, que eu tinha que buscar realmente algo do alto, e não só ficar atrelado às coisas rasas, às coisas superficiais. Eu praticamente, em muitos episódios da minha vida, eu me vi como se eu tivesse com essa enfermidade espiritual. As coisas me puxavam a olhar para a terra. As situações do dia a dia falava que eu tinha que olhar para o chão, que eu tinha que realmente olhar para os meus problemas, que eu tinha que olhar para as minhas limitações. E aí eu percebi que realmente o diabo, ele vive tentando atrelar a gente a esse campo de atuação. Isso é, ele vai fazer com que a nossa saúde seja debilitada, que o nosso dinheiro seja escasso, que a nossa família seja diluída em brigas, em iras, em discussões tolas. Isso ele vai fazer a cada dia com o intuito de roubar, de matar e destruir. Só que, pessoal, a nossa família, o seu recurso financeiro, a sua chamada, são apenas alvos que o diabo usa com o intuito de aplacar a tua fé. O objetivo máximo do diabo é afetar a sua fé, é anular a sua fé, é dizer que você não pode acreditar numa restauração, é mostrar que você não pode acreditar numa reconciliação. E ele usa esses meios, o dinheiro, o casamento, seus amigos, o abandono, a solidão, a tristeza. Ele usa tudo isso como ferramentas com o objetivo final de atingir e atacar a sua fé. E um homem e uma mulher que não tem a fé estabelecida, a fé aquecida, a fé em brasas, realmente ele está sucumbido. Ele vai sucumbir em diversas situações. Você não precisa ser um cristão para você entender que a pessoa que não tem fé, ela não consegue nem mesmo fazer uma entrevista de trabalho, porque se ela
chegar de frente para um diretor, de frente para um gerente, de frente para um CEO, um cara diferenciado no mercado, ela vai tremer as bases, ela vai olhar, ela vai querer recuar, ela vai querer dar ré, ela vai querer desistir, algo vai tomar, um nervosismo vai tomar conta do seu próprio corpo, ela não vai conseguir falar as palavras, ela não vai conseguir se expor da maneira que ela gostaria. E a fé é o elemento que sustenta todas as nossas atitudes. Se você não tem fé, você não consegue ser um bom profissional. Se você não tem fé, você não consegue ser um bom pai. Você não consegue ser um bom pai. Como é que um pai vai ser um bom pai num momento de crise, onde ele não vê o recurso financeiro entrando muitas vezes, onde ele vê a torneira se fechando e o máximo que ele pode fazer é dobrar o joelho no chão e orar a Deus e pedir para que Deus abra as portas e abra as janelas do céu sobre a vida dele? Se ele não tiver fé, nem mesmo isso ele terá condições de fazer. Acontece que, roubando a nossa fé, esfriando o nosso coração, esfriando o nosso relacionamento com Deus, o diabo, ele avança campos e campos em uma batalha. Se fôssemos colocar aqui uma campanha de uma guerra, se ele conseguisse atacar a nossa fé, se ele conseguir atingir a nossa fé, é como se ele conseguisse atingir um alvo militar totalmente estratégico de alguma nação. A nossa fé é o nosso bem mais precioso, é tudo aquilo que nós temos de sagrado, é tudo aquilo que nos conecta a Deus, e por isso que durante toda essa pandemia a sua fé foi atacada. É por isso que em muitos momentos você se viu fraco na fé, você se viu distante da presença de Deus. Por mais que tivesse uma enxurrada de live, eu não aguentava mais live, eu não sei vocês, mas por mais que tivesse uma enxurrada de lives por aí, e bênção, muitas delas de bênção, de conexão com o céu, de conexão com Deus, mas a tua fé estava tão aplacada, estava tão fraca, que nem mesmo um clique você conseguia dar, nem mesmo se conectar para ouvir algo diferente, algo que poderia aquecer a tua fé, algo que poderia elevar a tua estima, algo que poderia te trazer uma direção. Isso é, em palavras traduzindo, você estava como essa mulher, olhando apenas para o chão, olhando apenas para suas dores, olhando apenas para as bulas dos remédios que teoricamente poderiam te salvar de uma possível contaminação, olhando possivelmente para as farmácias que poderiam vender esse remédio, olhando apenas para as pessoas que poderiam estar possivelmente contaminadas com esse vírus desgraçado. As pessoas estavam atreladas à terra. Isso é, enquanto você se atrela à terra, você menos vive os sonhos de Deus sobre a sua vida. O diabo, queridos, ele tem um poder limitado contra nós, e tudo aquilo que ele tem, somos nós que fornecemos para ele. Isso é claro, porque a palavra de Deus nos diz isso, e a gente vai ver lá na frente, aqui dessa pregação, que se ele não consegue nos atingir, se ele não consegue atingir a nossa fé, ele vai usar meios, ele vai tentar nos enganar, ao ponto de fazer com que nós mesmos nos voltemos contra Deus. Este é o caso de Balaão e de Balaque. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, faz uma menção interessante, e lá diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O que isso significa? Todo mundo conhece essa história, mas eu vou dar um refresh aí na tua mente. Balaão era um profeta mercenário em Israel. Ele foi contratado por um rei chamado Balaque, que era um rei dos Moabitas. Esse rei estava com medo de ser vencido em algumas batalhas, então ele chegou, pensou astutamente, falou assim: eu vou contratar
um profeta de Israel para que este profetize contra os próprios judeus, para que ele lance maldições contra os próprios filhos de Israel. E aí, esse profeta até tentou fazer isso, ele recebeu dinheiro para fazer isso, e ele tentou amaldiçoar Israel. Por 4 vezes ele tentou amaldiçoar, e ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Ele não conseguiu. As palavras de maldição que estavam na mente dele, que ele ia lançar pela boca sobre Israel, elas, quando ele abriu a boca para falar, elas se tornaram em bênção. Então aqui eu já quero estabelecer algo sobre a sua vida profeticamente. Todas as vezes que alguém tentar amaldiçoar você, sua casa, seu casamento, sua vida, elas automaticamente se tornarão em bênção. Elas automaticamente se tornarão em palavras proféticas à sua vida. Isso é, se algum dia um enviado das trevas falar para você, ó, você vai quebrar, tua empresa vai quebrar, já saiba que você vai crescer. Ah, você vai dividir o seu casamento, você vai separar da tua mulher, já saiba que existe um tempo maravilhoso para você viver em família. Então a partir de hoje, todas as palavras negativas, todas as palavras de maldição, tudo aquilo que será lançado contra a sua vida, serão revertidos em bênção. Quem acredita nisso, fala amém. Amém, aplauda o Senhor. Aí ele tentou amaldiçoar, não conseguiu. Só que ele tinha astúcia. E o que ele fez? Esse profeta viu que Deus era com Israel. E ele falou assim, ele pensou, a única maneira é que o povo mesmo se volte contra Deus. E aí ele chegou nesse rei dos Moabitas e falou assim, ó, pega todas as mulheres prostitutas de Moabe e manda para Israel, para que eles tropecem. Presta atenção nisso. Mandem para Israel para que eles tropecem. E aí, era um tempo sobre Israel, que Israel vivia em lapsos de olhar para Deus e olhar para o chão. Ora olhavam para o alto para buscar o céu, ora olhavam para o chão. Isso é, o chão para suas próprias coisas, para seus sentimentos, para suas próprias finanças, para o seu próprio egoísmo, para as suas próprias dores. Ao invés de eles estarem conectados com Deus, eles estavam conectados na terra. E isso era uma constante no povo de Israel. Ora eles estavam quentes, aquecidos na presença de Deus, ora eles estavam frios, com o pé na terra, altamente carnais. Tem dia que você vai estar altamente carnal, você é de carne e osso. Só que exatamente nesses dias que você quer, que tudo leva você a estar com os pés na terra, olhando para o chão, ao ponto de tropeçar, são exatamente nesses momentos que você deve levantar os seus olhos para o alto e buscar ao Senhor dos Exércitos, aquele que pode modificar o seu dia e a sua vida. Exatamente nesses dias, Israel não olhou. Israel começou a olhar para as pedras de tropeço, isso é, para as mulheres, para as prostitutas, e aí eles caíram, e isso daí enfureceu o coração do Senhor contra Israel, ao ponto de Israel ser tomada, ser abatida em um combate. Este é um modus operandi. O diabo, ele vai operar desse jeito. Ele não pode contra você, amém, não pode. Ele não pode contra a sua família, não pode, amém. Só que ele vai criar métodos, maneiras e caminhos para que você se volte contra Deus. Ele vai criar rotas, ele vai falar para você, ele vai jogar um engodo para você ser enganado, para você chegar ao ponto de se voltar contra Deus. E um desses é: olhe para a sua carne, olhe para os seus desejos, olhe para as suas vontades, olhe somente para os seus planos, olhe somente para os seus caminhos. Não se sacrifique por ninguém, não se sacrifique pela tua esposa, não se sacrifique pelos teus filhos, não faça isso, não invista tempo nisso. É isso que ele vai querer fazer, com o intuito de colocar uma indisposição entre você e o seu Deus. Só que hoje
toda a estratégia do diabo contra a sua vida, para montar em você um comportamento de indisposição contra o seu Deus, está caído por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os meios e as estratégias que o diabo usa para tentar te afastar do Senhor, estão quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso diz um amém aí bem forte. Portanto, o que a gente precisa aprender nesse culto aqui, nessa noite, é olhar para o céu, olhar para o alto, manter os nossos olhos fixos no Senhor, no nosso Deus, independente das circunstâncias à nossa volta. E isto tem tudo a ver, este processo tem tudo a ver com aquilo que nos faz vencedores, com aquilo que nos faz sairmos de uma situação, de uma derrota iminente, a termos uma medalha de vitória, espiritualmente falando. No fim dessa prova, queridos, Deus não somente nos congratulará com uma medalha, mas Ele também vai nos ensinar. Toda a adversidade que a gente passa, vocês podem ter certeza disso, Deus está nos ensinando alguma coisa. Os olhos de Deus estão fitos para os nossos passos, para os nossos pensamentos, para a nossa forma de pensar. Agora, se a nossa ótica estiver voltada para as coisas terrestres, para as coisas da terra, para as coisas que estão no chão, certamente nós vamos tropeçar, e certamente o nosso campo de visão será limitado. Uma coisa é você olhar aos olhos para o horizonte, uma coisa é você olhar para o chão e tentar caminhar. Se você colocar no Google ou no YouTube os vídeos de pessoas que caem andando e olhando para o celular, são inúmeros. O cara está lá andando, olhando para o celular, bate a cabeça numa placa. Está andando, olhando para o celular, olhando para baixo, tropeça, cai no chão. É atropelado, vem uma bicicleta, pega o cara, é roubado e não percebe. Então todas as vezes que a gente coloca os olhos para o chão, os olhos para as situações da terra, nós seremos roubados, cairemos muitas vezes. E agora, se prestarmos bem atenção, toda a nossa vida gira para que nós olhemos para a terra. Toda a nossa vida. Você tem que crescer, arrumar um emprego, arrumar alguém. Se você está solteiro, arrumar alguém. Se está solteiro, recebe em nome de Jesus. Sentiu o swing, né, na mão, recebe em nome de Jesus. Se você está solteiro, recebe. Mas essa é a informação. Você precisa casar, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter uma empresa, você precisa ter um emprego bom, você precisa ser alguém na sua vida. E aí tudo isso te leva, não é errado, mas tudo isso te leva a olhar para o chão. Então eu tenho que me sacrificar, eu tenho que ralar, eu tenho que fazer. Ninguém chega para você, com exceção de alguns pastores, e fala assim: olha, ainda existem outras coisas. Tem todas essas coisas para você buscar, mas ainda existem as coisas celestiais. Ainda existem os dons a serem buscados, ainda existem as profecias, ainda existem os seus destinos proféticos. Porque se você conquistar todas as coisas na terra, e se você se tornar um milionário e não adquirir a sua visão profética, o seu destino profético, você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Você vai ser só mais um homem que enricou, só mais uma mulher que teve uma vida boa, que enricou, que ganhou altos salários, que adquiriu muitas propriedades, só que você não foi usada para um propósito maior. E é por isso que existem essas coisas da terra, mas existem as coisas celestiais. Busquem as coisas celestiais como vocês buscam as coisas da terra. Eu quero buscar um emprego, eu quero entrar na empresa X multinacional que paga bem. Eu quero um dom que Deus tem para mim, que está guardado no céu, que esse dom vai me motivar, que esse dom vai fazer eu crescer na presença de Deus. Adorem a Deus como vocês trabalham, orem para Deus como vocês fazem as outras atividades do dia a dia da sua vida.
A exortação bíblica, queridos, ela é muito clara. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Olha só: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Note aqui nessas palavras, nesse versículo, um mandamento: buscai as coisas e pensai nas coisas que estão lá no alto, e não naquelas que estão na terra. Então, queridos, essa é uma exortação prática, que deve ser colocada em prática na nossa vida. O tabernáculo de Moisés, ele foi constituído de uma forma gloriosa. Não foi um arquiteto que chegou lá e um decorador que falou assim: vamos aqui fazer um projeto, arquitetar, fazer isso aqui direitinho, decorar desse jeito. Não, Deus falou que colocou o Espírito dele sobre os artesãos do tabernáculo. E aí o tabernáculo era uma tenda, e essa tenda, ela foi feita, o telhado era feito de tenda. Eram 4 camadas de tendas. Só que essas tendas, as 4 camadas de tendas, elas não foram feitas como você faz uma barraquinha para o seu filho na sua casa. Não foram feitas assim, que você pega um cobertor, joga de um lado para o outro, fala aqui, ó, tá aqui uma tenda, entra aí e brinca. Os artesãos que foram incumbidos ao fazer as tendas, que iam formar o telhado, o teto do tabernáculo, eles foram ungidos, eles foram receptáculos do Espírito de Deus, e eles começaram a trabalhar de forma divina. Então tudo que poderia ser produzido por homens, jamais, até os dias de hoje, jamais será igual a este tabernáculo. Eles pegaram ouro, pegaram os melhores tecidos, as melhores coisas. Isso também tem nos dias de hoje? Tem, mas nunca vai ser igual, porque foi o Espírito de Deus que mandou. E os caras começaram a costurar, a bordar, a fazer figuras, e jogavam uma camada. Da mesma forma, eles poderiam jogar camadas sem figuras, mas eles mesmo assim iam trabalhando, jogavam outra camada, e aí por fim, 4 camadas compunham o tabernáculo. O mais interessante é que as pessoas que olhavam para o tabernáculo, elas visualizavam que no chão não havia nada. O chão era de terra, porque o tabernáculo era móvel. Onde Deus mandava o povo ir, desmonta o tabernáculo, vamos montar aonde Deus está mandando a gente montar esse tabernáculo. Então eles chegavam, o chão era de terra. Automaticamente, se uma pessoa quisesse ver algo lindo, essa história está de Êxodo capítulo 25 até o 35, ao entrar no tabernáculo, ela não podia olhar para o chão, ela tinha que automaticamente olhar para o alto. Ela tinha que olhar para o alto, era automático. A pessoa entrava no tabernáculo, ela olhava aqueles bordados, aquelas coisas, ela olhava para cima e falava: meu Deus, quem é que fez isso? Quem que pôde produzir uma coisa tão bela, uma coisa tão celestial? Quem foi o cara que fez esse negócio? Eles fizeram isso. Deus deu essa ordenança àqueles que fizeram o tabernáculo com o intuito de: não deixe o povo olhar para o chão, o povo precisa olhar para o alto, eles precisam olhar para cima. O chão é de terra, é feio, tem poeira, tem bicho, tem tudo o que o chão de terra tem, vocês sabem disso. Só que esta era uma direção profética que Deus estava dando para o povo e para os sacerdotes que entravam no tabernáculo. Isso é, um sacerdote de Deus não pode estar atrelado ao chão. Um sacerdote de Deus não pode olhar para o chão, só em questões de arrependimento, que um sacerdote se joga no chão e profeticamente ele se junta à poeira e à terra para dizer que ele é igual àquilo. Mas se for em relação às coisas de Deus, o sacerdote, ele tinha que olhar para cima, ele tinha que ver que era perfeito, que era lindo, que era belo, que a conexão dele com Deus era a partir do olhar fito para o céu. Ele não podia olhar para a terra. E acontece, pessoal, que
esta era chamada de a tenda da revelação, e não era à toa. Claro, a presença de Deus estava lá, mas os elementos também que foram constituídos, que foram elaborados e construídos, revelavam Deus para as pessoas. É a mesma coisa, você pega um artesão, nós temos artesãos hoje aqui na casa. Você pega um artesão que é cristão, o negócio pode ser tão simples que você vai olhar, você vai falar: cara, que negócio lindo é esse? Que coisa bonita, eu vou comprar esse negócio, eu quero ter ele. Não é nem pelo valor, eu quero ter, porque o cara foi inspirado, ele se conectou com Deus. Deus deu inspiração a ele, unção, santidade, ele pegou, ele fez. Da mesma forma, quando você vai num restaurante, você chega num restaurante, comida simples, arroz, feijão, bife e uma saladinha. Você chega lá, restaurantezinho simples, você come, você fala: meu cara, que comidinha top, comidinha caseira top. Você vai ver, é uma tiazinha crente que está lá cantando: ao Deus da glória, e fazendo feijão, e batendo bife, fritando bife. Você vai ter um crente conectado, tem um homem que não está conectado nas coisas da terra, tem uma mulher que está conectada nas coisas do alto. E é por isso que Deus nos deu essa direção. Não há piso no tabernáculo, mas há uma cobertura celestial. Talvez a sua vida não tenha piso nenhum. Você olha para a sua vida, é como se ela tivesse, como se ela fosse esse chão cheio de pó, de poeira, de sujeira, pecados ocultos, algumas mentiras, algo ruim dentro do seu coração. Mas, queridos, chegou a hora de você olhar para cima, porque para cima, indescritivelmente, é belo, é lindo, é lá onde está a presença de Deus, para onde todo cristão deve olhar. Só que o chão é um ponto de partida também, ele não pode ser negligenciado, é um ponto de partida. O chão, para um lutador de boxe, eu já falei isso para vocês, é o fim de tudo. Mas para um lutador de jiu-jitsu é o começo de tudo, é o aprendizado. Se aprende no chão, se acaba no chão, tudo isso se desenvolve no chão. Vide a vida de um neném. O neném, ele apresenta um comportamento altamente resiliente. Ele começa no chão, mas ele se esforça para sair do chão. Ele se levanta, ele vai, ele engatinha. Primeiro ele vai que nem um soldadozinho, raspando a barriga, dando risada, fortalecendo a lombar automaticamente, sem ele querer, fazendo os movimentos, indo fortalecendo o seu corpo. Daqui a pouco ele senta, com a coluna retinha, né? Daqui a pouco ele vai se apoiando nos lugares, e ele tenta ter um momento de independência, de soltar a mão dos móveis, de algum apoio, e aí ele cai de bumbum no chão, aí ele levanta de novo, porque ele não quer ficar no chão. E muitos ainda, automaticamente, quando estão no chão, eles fazem aquele apelativo e irresistível movimento com as mãozinhas assim, ó, abrindo e fechando. Vem, me tira do chão, me tira, olha assim, vem papai, me tira do chão. Você não aguenta. Se você passar por uma criança, ela fizer com as duas mãozinhas gordinhas assim, ó, vem, quem é que aguenta? Você vai pegar a criança, porque nem mesmo as crianças querem ficar no chão. O chão não foi desenvolvido para um cristão, não é o ponto final, lá é o começo. Às vezes as pessoas chegam ao chão, põem a cara no pó, sabem que estão erradas e muitas vezes forçadamente vão ao chão. Deus fechando torneiras, Deus fechando portas, Deus quebrando as pernas muitas vezes de muitas pessoas para falar assim: ó, você precisa se arrepender, você precisa voltar para o chão para você começar de novo. E hoje Deus está dando a oportunidade para muitas pessoas aqui para voltar, começar do chão. Se você que está assistindo esse culto errou, se você pecou, está escondendo alguma coisa, o chão é o teu lugar, mas não é para você ficar nele. É para você, como neném, com resiliência, se levantar desse chão e continuar a sua caminhada. Então, queridos, o que se aprende de tudo isso são nas situações adversas e ruins que devemos aprender a crescer, que devemos olhar para o céu, que devemos olhar para cima. Até os animais se esticam quando olham para cima. A girafa vai comendo,
E ela vai cada vez mais alongando o seu corpo. Um jogador de basquete vai jogando basquete, o cara vai olhando para cima, daqui a pouco ele está um poste de gigante. E espiritualmente a nossa atitude deve ser igual. Olhar para o alto, olhar para o trono, olhar para o altar, olhar para o fogo e não olhar para o chão. Não reter os nossos olhos apenas ao chão em relação à nossa fé. E aí, pessoal, acontece que Jesus disse, quando ele disse o seguinte: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Por que ele disse isso? Ergam os olhos, porque os discípulos estavam preocupados com as suas próprias necessidades. Os caras ficavam olhando todo momento para as coisas da terra. Pô, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, como que a gente vai exportar, quem que vai estar no céu, quem que vai sentar do seu lado, como é que vai ser, só coisa terrena. Eles estavam preocupados com isso. E Jesus estava assim, cara, ergue um pouquinho o olho, olha para os campos. Nesse episódio, ele estava numa aldeia de samaritanos, e os caras estavam pensando, o que a gente vai comer? Como é que a gente vai saciar a nossa fome? O que vai ser, né? Jesus, ele estava preocupado em ganhar a mulher samaritana, mas também preocupado em ganhar a aldeia inteira. E por isso que ele falava para os discípulos: olhem, ergam os olhos. Erguei, do grego, significa, é igual uma palavra chamada epairó. Repete comigo: epairó. Significa levantar com dignidade. Isso é, deixa de ser carnal, deixa de ser mundano, né? Erga os seus olhos com dignidade e veja o propósito maior que está por trás de tudo isso. Não é somente a terra, não é somente as coisas do nosso próprio desejo, não é somente matar a tua fome que te aplaca, não. Erga os seus olhos com dignidade, veja o povo que está sofrendo, o povo que precisa. Era isso que Jesus estava dizendo. E eu quero dizer a mesma coisa para vocês nessa noite. Para de olhar apenas para as suas coisas, para de olhar apenas para os seus problemas. Erga a cabeça com dignidade, porque Deus é contigo e Ele está promovendo um futuro abençoado para você, para a sua casa. O bom de pregar com alguém dentro da igreja é que dá tempo de beber água. Quando estava só a transmissão, a boca secava, tudo secava, não dava nem tempo de beber água. Agora, queridos, a intenção de olhar para o chão, ela não deve ser também negligenciada. Olhando 99% para o céu, 1% para o chão. Olho para o alto, mas 1% eu estou ligado. Isso é, seja sagaz como uma serpente, manso como uma pomba. Seja esperto, não cai nas armadilhas terrenas, nas coisas carnais. Olhe 99% para as coisas de Deus, mas esteja conectado 1%. Pô, o cara aqui não presta, fulano aqui é difícil, esse negócio aqui está meio embaçado, não vai dar. Então olha, seja sagaz, seja esperto, não seja abobalhado, né? Seja um cara realmente diferente. E aí é o que nós chegamos no texto mencionado. Vendo Jesus, aquela mulher encurvada, Ele a libertou daquela situação. Ela andava encurvada por quase 2 décadas. Quase 2 décadas essa mulher andava encurvada e não havia meio dela endireitar a sua coluna. Não era uma doença física, era algo espiritual que estava oprimindo a vida dela. Era um espírito maligno que trouxe essa enfermidade sobre ela, e ele era praticamente um agente de Satanás, prendendo a vida dela nas coisas da terra. Isso é, você vai parar de olhar para as coisas do alto, você vai parar de olhar para frente. Sabe por quê? Essa mulher era uma crente da época. Nos versículos seguintes, Jesus chama ela de filha de Abraão. Ela estava na sinagoga, que era praticamente uma igreja da época. Ela estava buscando a Deus. Ela tinha uma vida
espiritual. E aí o diabo, de certa forma, chegou para ela e falou assim: não, acabou, você não vai mais olhar para as coisas do alto, você vai estar destinada, presa nas coisas dessa terra. Um agente de Satanás vai vir para botar você olhando para os seus próprios sentimentos, para que você tenha ódio, para que você tenha vingança. E ele tem feito isso com muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Às vezes você não consegue romper porque você está preso por um agente de Satanás. Tem alguém fazendo você cair em vícios, tem alguém querendo fazer você adulterar, tem alguém querendo que você exerça vingança contra outras pessoas, tem alguém, um agente das trevas, inserindo ódio no seu coração. Só que hoje é uma noite de desmascarar esses agentes das trevas que têm oprimido o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa é a noite que a máscara do diabo, as ações e os planos do diabo vão cair no chão, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Jesus, ele fala para ela assim: mulher, você está livre. E quando ele fala, mulher, você está livre, essa palavra do grego também chama apoulos, que ela diz o seguinte, traduzindo, ela diz assim: alguém que havia cometido o crime agora está absolvido. Isso é, essa cristã da época, ela de alguma maneira, desconhecidamente, ela deu uma brecha, ela pecou, ela errou, e ela foi por essa brecha cometida por isso. Só que aí Jesus vem, e quando ele fala assim, você está livre, ele estava absolvendo os pecados dela e falando assim: agora vai, agora segue a tua vida. Então, queridos, profeticamente, Deus está dizendo isso para vocês nessa noite. Vocês estão ouvindo essa palavra. Sigam libertos, sigam livres. Não existem cadeias que podem prender vocês. Não existem sentimentos que podem prender vocês. Não existe tristeza destinada a viver no seu coração. Há algo superior a ser derramado sobre a sua vida. Você não está destinado a ficar com as costas encurvadas. Essa era uma prisão espiritual, e Jesus queria que essa mulher fitasse os olhos para o alto. E o que nessa noite te faz ficar olhando para o chão? Você que está assistindo online, o que te faz prender num sentimento de ódio, de vingança, de tristeza, de solidão? O que faz você ficar atrelado ao chão, amarrado, enraizado nas coisas da carne? O que tem feito? Qual que é o gatilho? Aquele momento que realmente o gatilho é puxado e você é preso no chão. O que te faz prender no chão? Essa é uma questão para que você avalie na sua vida a partir dessa noite. Porque hoje o mandamento para você é: olhe para o alto, olhe para o destino profético que Deus promoveu para você. Olhe as profecias que foram jogadas sobre a sua vida. Elas não foram jogadas à toa. Elas não foram lançadas sobre a sua vida de qualquer forma. Elas vieram do altar de Deus. Elas vieram trazidas pelo Espírito de Deus para o seu coração. Ela motivou você durante muito tempo da tua caminhada cristã. Mas chegou uma hora que você se esfriou, porque você começou a olhar para as coisas dessa terra. Você se emaranhou com as coisas dessa terra. Só que chegou a noite de você se libertar dessas coisas e de você se conectar com as coisas que são lá do alto. Se você é essa pessoa, eu quero convidar todos vocês que fechem os seus olhos. Pode apagar a luz. Você que está em casa, feche seus olhos e coloque as mãos sobre o seu coração e faça uma breve análise, perguntando a Deus: Senhor, será que sou eu? Será que sou eu que estou atrelado na terra? Será que sou eu que estou altamente embaraçado com as coisas dessa terra? Será que eu deixei em algum momento da minha caminhada de olhar para o alto, e eu estou 99% do meu tempo olhando para a terra e apenas 1% olhando para o céu? Será que sou eu? Porque se for eu, me corrige,
me mostra a direção novamente que eu devo perseguir. Perdoa os meus pecados, me livra de todo mal. Lucas capítulo 13 diz: vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, você está livre dessa enfermidade. Impondo as mãos, ela se endireitou e dava glória a Deus. Você só vai poder adorar a Deus quando você confessar os seus pecados. Quando você realmente em liberdade. Você só vai poder adorar em liberdade, fora de cativeiro, sem opressão, quando você confessar a Deus os seus pecados, quando você limpar a sua vida diante do Senhor, quando você esvaziar o seu coração de toda a culpa. Não adianta mais você ficar carregando isso no seu corpo, na sua mente, carregando isso na sua alma, no seu coração. Deus tem preparado tantas coisas soberanas para a sua família. Não carregue mais. Não viva de maquiagem. Não viva de máscaras. Chegou a hora de você olhar para o céu. Lembra do tabernáculo? Coisas maravilhosas estavam estampadas naquele teto, naquele telhado. Agora você imagina você olhando para o céu e você podendo enxergar o seu destino profético em Deus, você podendo enxergar as revelações que Deus tem ao seu respeito. É isso que Ele quer, que você se reconecte com Ele. Esse é um culto para que você se reconecte com Deus e com uma vida espiritual. Você que está aí no seu lugar com os olhos fechados, e se você deseja ter essa reconexão com Deus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que sou teu filho, e eu reconheço como meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. E eu declaro que eu nessa noite me reconecto aos teus planos sobre a minha vida, me reconecto ao meu destino profético e apostólico. E eu declaro com toda a minha fé que jamais olharei para o chão e fixarei os meus olhos para as coisas que são da terra, mas estarei atento nas coisas que são do céu, nos seus planos sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Continue com os olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, as vidas que fizeram essa oração comigo e sinceramente estão dizendo: Senhor, sou eu essa pessoa. Eu preciso parar de olhar para as coisas da terra e olhar mais para as coisas do céu. Eu preciso parar de ser carnal e ser espiritual. Se você que está dizendo isso, eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essas vidas que com coração sincero estão aqui abrindo algo internamente e declarando ao Senhor que precisam de intervenção. Visita-os, cobre-os com o sangue do Cordeiro, livra-os de todo o peso carnal, tudo aquilo que atrai os teus filhos para os intentos dessa terra. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado toda estratégia, todo plano do diabo seja cancelado, para que enfim eles tenham um encontro sobrenatural contigo, que as tuas revelações sejam um combustível para a caminhada dos teus servos, em nome de Jesus. Pai, nós os abençoamos nessa noite, declaramos aqui a cobertura da igreja, sobre cada família que está conectada, sobre cada líder que está aqui nesse lugar, e pedimos a Ti, Senhor, incendeie o coração dos Teus filhos, ao ponto deles jamais voltarem a ser os mesmos, que se crie uma nova identidade, Pai, a partir dessa noite aqui na vida dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. Você que fez essa oração comigo aqui, está acompanhando o culto, vai aparecer aqui o telefone que você pode deixar o seu nome, é o telefone do Boas-Vindas, contar um breve testemunho. Se essa palavra falou com você, você pode também comentar algo através deste canal. Quero incentivar você a ficar conectado
nos canais da igreja, para que você venha viver o melhor de Deus na sua vida. Para você que está assistindo o culto, levante suas mãos e repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todo mal, livra-nos da terra, livra o teu povo da terra, livra o teu povo de todo encantamento, livra o teu povo de toda armadilha, e o poder, a honra e a glória sejam dadas ao teu nome, Senhor Jesus. Como teu servo e sacerdote, eu abençoo essas vidas que estão conectadas conosco, e eu declaro sobre eles um novo tempo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo do Senhor, eu declaro sobre a sua vida que você não vai viver mais encurvado na presença dos terrenos, daqueles que só procuram as coisas carnais, mas em meio à carnalidade, você será aquele que estará ereto na presença de Deus, olhando para o céu, olhando para as coisas do alto. Que Deus te abençoe, foi uma bênção você está nesse culto. Continue conectado aí no canal, e em breve estaremos mais juntos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, vai na paz do Senhor.